Noite. Agora então, pessoal, a questão 124 da prova de linguagens, caderno amarelo. Sendo que no caderno cinza é a questão 118, 111 no rosa e 127 no azul. Nessa questão, nós temos um texto, intitulado Humor e a Língua, que comenta sobre a importância social, digamos assim, das piadas, Então, nesse texto, nós temos aí, uma explanação de um gênero textual, no caso, a piada, e para respondermos, também precisamos interpretar corretamente aí o texto, Então, mais uma vez, associação entre interpretação e gêneros textuais. Enfim, ao longo do texto é falado sobre as piadas muitas vezes mostrarem críticas aos valores de determinada sociedade dentro de um determinado período, época e tal. Aqui, por exemplo, nós vemos: se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista. Pois essas piadas geralmente vão abordar sexualidade, raça e outras diferenças, além de instituições como igreja, escola, casamento, política, morte, Então tudo isso se torna presente nessas piadas que circulam aí o tempo todo e que a gente olha, dá risada e deixa de lado depois. Daí o texto ainda continua, Os antropólogos ainda não prestaram a devida atenção a esse material, que poderia substituir com vantagem muitas entrevistas e pesquisas participantes. Saberemos mais a quantas andam o machismo e o racismo, por exemplo, se pesquisarmos uma coleção de piadas do que qualquer outro corpus. Então há essa ideia, de utilização das piadas como investigação de uma sociedade, de um determinado local, etc. Então, o enunciado na sequência traz: a piada é um gênero textual que figura entre os mais recorrentes na cultura brasileira, sobretudo na tradição oral. Nessa reflexão, a piada é enfatizada por. Então, qual uma possível função para a piada aqui nesse contexto, A alternativa correta aqui, letra E. Ela é enfatizada pelo seu potencial como objeto de investigação. Investigação de uma sociedade, de um determinado povo, numa determinada época, etc. Então, o uso da piada como forma de investigação. Por isso aí também há esse destaque aí para os antropólogos, além deles, sociólogos, historiadores, que poderiam utilizar a piada como fonte de pesquisa, de investigação. Então, a alternativa certa é a letra E. Analisando as demais, no caso da A, diz que esse texto possui uma reflexão sobre a piada em sua função humorística. Não, Na verdade, ok, logo vai nos remeter, ao humor. Então, cuidado para não assinalar isso, porque a pergunta é, nesse texto especificamente, é destacada a piada em sua função o quê? Nesse caso, não é sobre o humor, é seu potencial de investigação, de fonte de pesquisa. Então, eliminamos a A. Na B, sua ocorrência universal. Sim, é comentado que é um dos gêneros mais comuns, mais populares, mas lembrando, na cultura brasileira, Então é destacado aqui que também há em todo o mundo, mas a ênfase aqui é dada à piada como principal expoente aí da cultura brasileira. Poderia se estender à cultura universal, obviamente, Piada são contadas no mundo todo. Mas, mais uma vez, não é essa a ênfase dada aqui para a piada, Não é sua ocorrência universal, não é tratado isso no texto. C, sua diversidade temática. Isso também está presente aqui, então cuidado, São citados vários temas aqui de piadas, Mas a ênfase está na utilização delas como foco de investigação, como, aliás, instrumento de investigação. E letra D, seu papel como veículo de preconceitos. Por mais que seja, uma espécie de veículo de preconceitos,
Mas serviria para quê, então? Para a gente descobrir esses preconceitos. O próprio texto fala que uma piada poderia ser muito mais eficiente nessa descoberta de preconceitos do que uma entrevista, por exemplo, né? Então, não é a piada enfatizada como o seu papel como veículo de preconceitos, né? Não é esse tom pejorativo dado à piada, e sim um tom investigativo. Olha só, a piada pode servir para alguma coisa além do humor, né? O próprio nome do texto é O Humor e a Língua, né? Então, já há essa associação língua, né? Pesquisa, fonte de investigação aí para alguns temas dentre os citados aqui, né? Então, questão 124, alternativa correta, letra E. Estude.